eu vou precisar de outra mensagem para ainda falar sobre obediência. Lembra que na semana passada a tentativa era que nós falássemos sobre os 10 mandamentos, mas nós ficamos só no início, no preâmbulo, vamos dizer assim, né? Porque daí a gente meditou nas maneiras corretas de obedecer a Deus. E foi bem interessante, porque nós vimos na semana passada que existem formas de obedecer a Deus que não necessariamente são corretas, agradam a Deus. Então nós ficamos meditando naquilo. E Deus falou ao nosso coração, porque não adianta só obedecer, achando que a salvação está na nossa obediência. A salvação está em Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2, verso 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é doloroso. Então, enfim, a salvação é feita por Deus na nossa vida. E aí tá, nossa mensagem de hoje então, obediência, os 10 mandamentos. Nós vamos refletir então, agora nós vamos entrar, né, nos mandamentos propriamente ditos. Amém? Então vamos ler Êxodo capítulo 20. Muito obrigado. Êxodo capítulo 20. Vamos ler então o texto da palavra de Deus? Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Verso 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador, com reverência e santo temor, nós nos achegamos a Ti, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Mas queremos reconhecer a Tua grandeza, queremos reconhecer o Teu poder e queremos reconhecer a maravilha que é a Tua lei, os Teus mandamentos. Então, nesta noite, abençoa-nos com esta mensagem. Usa a minha vida, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, e abençoe o coração de cada irmão que está aqui nessa noite para ouvir e crer e entender a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, acabamos de ler Êxodo capítulo 20. Gente, obediência a Deus é um dos fundamentos da nossa fé. Por isso que nós estamos nessa série de mensagens, fundamentos da nossa fé, da fé da Igreja Batista aqui em Rosário do Sul. E nós entendemos que obediência a Deus é algo basilar, é um fundamento da nossa fé. Na mensagem passada, refletimos sobre as maneiras corretas de obedecer a Deus, ok? É de extrema importância que você compreenda a maneira correta de obedecer ao Senhor, para que assim você consiga obedecer de maneira verdadeira. Então, antes de entrar nessa mensagem de hoje, vamos mais alguns lembretes para guiar nossa reflexão. Obediência correta é um ato de amor a Deus. Vocês lembram o que Jesus falou? Se vocês me amarem,
guardarão os meus mandamentos. Jesus também falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, ok, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que obedecer a Deus para demonstrar amor para Ele. Mas também é interessante saber que em 1 João capítulo 4, nós vimos o seguinte, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Outro detalhe importante, outro lembrete que nós refletimos na semana passada, nosso amor a Deus é responsivo, é uma resposta do primeiro amor de Deus na nossa vida. Ele nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, Ele já nos amou. Nós nem tínhamos nascido, nós estávamos só nos planos de Deus. Mas Ele já tinha nos amado, Ele já tinha nos escolhido. É maravilhoso esse amor. Então, quando eu creio em Jesus, eu percebo que eu sou amado por Deus primeiro, isso mexe comigo, isso impacta o meu coração, a minha vida. Eu sou amado por Deus, nós recebemos a maior declaração de amor que poderíamos receber na vida. Jesus morrendo na cruz por nós. Isso é uma declaração de amor. É Jesus dizendo, eu te amo, eu quero te salvar, eu quero te perdoar os teus pecados, e se for necessário eu vou morrer por ti. E de fato Jesus morreu na cruz. Então não existe vida sem valor. Mas a minha história, eu fiz isso, aquilo, não interessa. Tudo Jesus pode perdoar, Jesus pode restaurar, Jesus pode dar uma nova vida. Eu creio nisso. E esse é o amor dele por nós. Então isso mexe com a gente. E agora, diante de tamanho amor desse Deus, o que eu vou fazer? Eu vou amar também ele, eu vou responder esse amor. E como que eu amo a Deus? Mais uma vez, na semana passada a gente viu as maneiras corretas de obedecer. Hoje nós vamos então ver o que é essa obediência que tu tá falando tanto aí, Lucas. Chegou a dividir aí o tema em 3 mensagens. Então, nós vamos agora para os 10 mandamentos. Que foi o texto que nós acabamos de ler. Claro, nós lemos somente 4, né, irmãos? Nós lemos os primeiros 4 mandamentos. Na semana que vem, talvez... Não, a semana que vem o Eduardo que prega. Na outra semana, nós terminamos essa sessão da obediência, essa minissérie. O Lucas é louco da cabeça. Mas enfim, Deus está no comando. Deus no comando. Amém? Então vamos lá. Na cultura judaica, os 10 mandamentos são fortemente conhecidos. Os judeus e rabinos chamam de as 10 palavras. Em hebraico, a expressão Aseret HaDevarim. Lembrando, os 10 mandamentos foram entregues diretamente por Deus a Moisés, lá no Monte Sinai. Lembrando, o povo judeu estava escravizado no Egito, aí Deus manifesta grande salvação lá nesse povo, liberta o povo, mostra o seu poder. Deus enfrentou a maior potência mundial, que era o Egito. Deus derrotou Faraó. Deus se mostra então mais poderoso que os deuses egípcios. Ele triunfa sobre os falsos deuses egípcios. E ele resgata então o povo e vai para uma peregrinação no deserto. E aproximadamente 2 meses após a saída do Egito, Deus leva o seu povo, o povo de Israel, ao Monte Sinai. Moisés sobe ao alto do monte e Deus promulga ali a sua lei. Deus revela a sua lei moral, os 10 mandamentos, as 10 palavras. E os 10 mandamentos, gente, provavelmente é o exemplo mais conhecido de lei moral na história humana. Os historiadores falam sobre isso, a arqueologia, porque a arqueologia lida muito com as descobertas arqueológicas, os registros, as escritas. E os 10 mandamentos é algo fenomenal. É um texto histórico muito importante para a humanidade. Porém, poucos sabem, poucos decoram e poucos sabem o teor dos 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Você já decorou os 10 mandamentos? Faz horas que você não lembra dos 10 mandamentos? Pois é. Se você quer agradar a Deus, ou melhor, se você quer amar a Deus, você precisa conhecer a lei do seu Deus. E essa lei é expressa nos 10 mandamentos.
Gente, mais uma vez, nós falamos muito aqui nas nossas mensagens, aqui na igreja, nas nossas pregações, em perceber a grandeza e a glória de Deus. Primeiro ponto é esse, a gente tem que perceber a grandeza de Deus, a gente tem que perceber a glória de Deus, o tamanho do nosso Deus, a grandeza do ser dele. E isso tem que inundar o nosso coração, isso tem que tomar o nosso coração para depois a gente obedecer. Se a gente fizer uma obediência cega, sem reconhecer quem Deus verdadeiramente é, não vai adiantar nada. Nós vamos ser legalistas. E não é isso que Deus quer. Então, o nosso objetivo hoje aqui é entender o seguinte: se eu quero amar a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Ok. Eu preciso obedecer a Deus. Ok. E o que eu preciso obedecer é o que nós vamos ver. Lembrando também que Jesus Cristo, foi aquele que amou a lei de Deus, teve prazer na lei de Deus e cumpriu a lei de Deus. Jesus deu exemplo obedecendo a lei do Senhor. Obedecer a lei de Deus, então, é ser parecido com Jesus. É servir a Jesus. Mas vamos lá, vamos então ao primeiro mandamento. Como nós lemos aqui no verso 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Irmãos, antes da saída do Egito, Deus enviou 10 pragas àquela terra. Talvez você já conheça a história do povo judeu lá no Egito. Faraó fica apavorado, Deus manda 10 pragas para amolecer o coração de Faraó, vamos dizer assim. Isso está lá em Êxodo, capítulo 5, lá no capítulo 7 já tem a primeira praga. E cada praga que Deus envia àquele povo simboliza uma derrota de um deus egípcio. Por exemplo, Osíris era um falso deus egípcio que acreditava-se que o rio Nilo era como se fosse a circulação, a energia desse deus. E o que o Deus verdadeiro faz? O que Yehová, Yahvé, Jeová, né? O nome de Deus em hebraico, o que ele faz? Ele transforma as águas do Nilo em sangue. É como se Deus, o Deus dos judeus, estivesse declarando a Faraó: esse teu Deus aí, ele está fraco porque ele está sangrando. Então, nós vemos ali no envio das 10 pragas, que essa foi a primeira praga, né? Transformar água em sangue. Então nós vemos ali Deus triunfando sobre os falsos deuses egípcios. A segunda praga, por exemplo, é as rãs, né? Fica infestado de rã todo o Egito. E aí tinha lá no Egito uma deusa rã, chamada Requete, não sei se é assim que se pronuncia. E as rãs não podiam ser mortas lá no Egito. Elas eram sagradas por causa dessa divindade. E aí o que acontece? Yahvé, Jeová, o Deus dos israelitas, mata milhares de rãs na terra do Egito. Tem outra muito interessante, a nona, não vai dar para a gente ver todas, mas a nona praga é a praga da escuridão. A escuridão tomou conta. Por que isso? Porque o Egito tinha um deus chamado Ra. Você já deve ter ouvido falar em algum filme, Amon-Ra, enfim. Quem era o deus Ra dos egípcios? Era o sol, era uma divindade solar. Eles acreditavam então que o sol era parte da divindade do deus Ra. O que acontece? O Deus da Bíblia triunfa sobre esse deus egípcio. Por isso que agora Deus pode dizer: não tenham outros deuses diante de mim. Eu já venci todos os falsos deuses egípcios. Ou pior, eles não existem. Não há outro Deus. Não existem outros deuses. São falsos deuses e Deus provou isso para nós. Através da vitória no Egito. Então, diante da vitória de Deus no Egito, não tenham outros deuses. Hoje nós podemos olhar para a cruz, para a vitória de Cristo na cruz, e também podemos pensar, diante da vitória de Cristo na cruz, não precisamos de outros falsos deuses.
diante da vitória de Cristo na cruz. Ouça Deus hoje. Deus fala contigo hoje. Não tenha outros deuses além dele. O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou seu Filho e hoje envia o seu Espírito Santo. Gente, então esse primeiro mandamento, ele é bem explícito. Adore somente ao único Deus. Não tenha outros deuses diante dele. Deus está te chamando hoje para adorar somente o Deus verdadeiro. Sim, irmãos, e nós, com isso, nós nos tornamos exclusivistas. E agora nós vamos entrar num assunto bem delicado. Preste atenção. Nós entendemos que a Bíblia nos ensina que há somente um único Deus. Essa é a proposta bíblica. Só existe um Deus. Por isso, qualquer outra proposta de um Deus que não seja da Bíblia, nós entendemos que é uma quebra direta do primeiro mandamento. Para eu crer num Deus, ele tem que estar de acordo com a Bíblia. Aí sim, eu vou estar crendo no verdadeiro Deus. E aí, com todo respeito às outras religiões, como eu falei, esse assunto é sensível, exige cuidado e sabedoria. Nós respeitamos todas as outras religiões. Respeitamos. Nós acreditamos que cada um tem a liberdade de cultuar a Deus da forma que quer. Inclusive, os protestantes, a tradição protestante, desempenhou um papel fundamental na liberdade religiosa que temos hoje. Inclusive, a Igreja Batista, os batistas, né? A Igreja Batista no geral, os batistas históricos, eles defendiam a seguinte ideia: separação entre igreja e Estado. Então, a partir da Reforma Protestante é que houveram maiores passos rumo à liberdade religiosa. Então, quando as pessoas falarem que o cristianismo ele é preconceituoso, não é verdade isso. O cristianismo fomentou a liberdade religiosa que nós temos hoje. Mas isso não quer dizer que nós concordamos com todas as religiões. Nós não concordamos, nós respeitamos, mas não concordamos. E está tudo certo. Cada um com a sua religião. Amém? Nós não concordamos com o Espiritismo. Não. O Espiritismo prega reencarnação. A Bíblia fala disso? Não. Opa, eu quero obedecer esse mandamento aqui. Não tenha outros deuses diante de mim. Então eu vou obedecer o Deus que a Bíblia ensina. E o Deus que a Bíblia ensina fala de ressurreição. Ele venceu a morte. Ele morreu na cruz, venceu, ressurgiu dos mortos e ensinou isso para nós, através da palavra. Ah, mas não tem reencarnação na Bíblia? Não tem. Então eu não vou crer nisso. Porque eu vou crer no Deus da Bíblia e eu não posso ter outros deuses além do Deus da Bíblia. Simples. Então nós não concordamos com o Espiritismo, mas nós respeitamos. Nós respeitamos. Cada um tem o direito de liberdade. Nós mesmos, se nós não tivéssemos liberdade, se nós pregarmos o contrário disso, faz de conta que eu fui eleito prefeito de Rosário do Sul. Prefeito. Aí eu vou baixar um decreto lá, a partir de amanhã, a partir de agora, só batista em Rosário. Vão ser conversões verdadeiras? Não, não vão ser. Se um político que é evangélico, ele não pode militar para fechar as outras religiões. Não. Pelo contrário, ele deve zelar pelo princípio da liberdade religiosa. Então, nós não concordamos com a Umbanda, não concordamos com o Mormon, com o Seixonoye. Tranquilo, nós não concordamos. Respeitamos. E a gente deve zelar para que a liberdade religiosa permaneça em nosso país. Gente, então, que fique bem claro isso. Nós somos exclusivistas, a Bíblia nos diz isso. E nós somos escravos da palavra, não tem como a gente fugir da palavra. A gente quer viver o que a palavra diz. E a palavra está nos dizendo o quê? Não tenham outros deuses diante de mim. Então, toda forma religiosa que quebre esse primeiro mandamento, a gente não vai concordar, a gente vai respeitar, mas a gente não vai concordar. Então,
que mais que nós podemos falar sobre isso? Temos que tomar cuidado, existem muitas práticas religiosas. A Bíblia, por exemplo, não orienta cirurgias espirituais, trabalhos espirituais, contato com o mundo dos mortos, enfim, cuidado. A Bíblia não orienta isso. Se você quer adorar o Deus da Bíblia, abandone essas práticas, arrependa-se, peça perdão para Deus, porque isso não é o que a Bíblia ensina. Devo adorar somente ao Deus verdadeiro. E esse Deus se revelou em Jesus Cristo. E hoje nós podemos encontrar seus ensinamentos na palavra de Deus. Amém? Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. No verso 4, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Então vamos lá. O mandamento de não fazer imagem de escultura se refere, então, a uma proibição da redução da divindade a objetos físicos ou representações limitadas de quem Deus é. Colocar Deus em uma imagem, em uma escultura, ou qualquer tentativa de representar Deus, é diminuir a glória de Deus. Devemos adorar a Deus na grandeza do seu ser. E se colocarmos Deus numa imagem, numa escultura, numa estátua, sei lá, num broche, num qualquer símbolo, qual é o principal problema disso que eu vejo? A gente vai estar diminuindo Deus. Deus, ele é todo poderoso, ele é infinito em seu ser, ele não cabe nem nas palavras. Ele não cabe em representação alguma, ele é todo poderoso, ele é inefável, ele é grande. Então, quando nós colocamos, eu fico pensando Deus olhando lá de cima, com todo o seu ser e glória e poder. Aí quando ele enxerga a gente diminuindo a glória dele e colocando numa imagem. É isso que Deus quer que façamos, que entendamos a grandeza do seu ser. E, portanto, nós não adoramos imagens. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse versículo é muito importante para nós. Como que nós adoramos a Deus? Nós adoramos em espírito, em verdade. O que é adorar em espírito? É isso aqui, é orar, estudar a palavra, cantar para Deus, participar da ceia, celebrar a Deus, discipulado, enfim, é isso, em espírito e em verdade. Ah, Lucas, mas eu tenho um santinho lá, eu tenho uma imagenzinha, eu tenho uma estatuazinha lá que me protege, me dá proteção. Desculpe, o mandamento foi bem claro. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. No momento em que eu deposito a minha confiança numa coisa, esse santinho aqui me protegeu. Isso é uma forma de adoração, isso é uma forma de culto a uma coisa e não ao Deus verdadeiro. Então, não quebre o segundo mandamento. É verdade, e a verdade é que Deus é tão poderoso e infinito que ele não cabe em uma mera imagem de escultura. Claro que nós temos outro assunto a tratar, que são os deuses que não têm representação em imagem, mas em coisas. Por exemplo, aquela pessoa que faz do trabalho um Deus. Aquela pessoa que faz da academia um Deus. Aquela pessoa que faz da vaidade, enfim, existem outros ídolos, outros falsos deuses que não cabem em imagens. Nós chamamos Deus deuses modernos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não vamos ter tempo hoje de aprofundar nessa questão. Mas Deus hoje nos ensina, então, que não podemos reduzir a glória dele. Devemos entender e compreender e crer no Deus que é todo-poderoso e que não cabe. Esse Deus é tão grande, ele é tão poderoso, ele ama tanto, que ele não cabe em uma imagem. Terceiro mandamento, verso 7. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão.
Irmãos, não devemos usar o nome de Deus de maneira fútil, de maneira leviana. Só que tem um detalhe. Muitas vezes a gente reduz esse mandamento, tanto que quem já ouviu falar aqui assim, não fale o nome de Deus em vão, né? Só que não é isso que o texto diz. O texto diz, não tome o nome do Senhor Deus em vão. Tomar o nome, a ideia de tomar na Bíblia é quando tu te apossa de algo. Então, dentro do contexto de Israel, o que aconteceu? Israel, aqui lá no Egito, no povo de Israel, Êxodo 20 aqui. Israel era o povo que tomou o nome do Senhor para si. Ou melhor, Deus tomou eles, né? Deus salvou Israel e Deus queria colocar o nome dele no povo. Deus queria desenvolver a imagem dele no povo. Deus fez uma aliança com esse povo, ou seja, o povo de Israel representava Deus na terra. Então, o povo de Israel tomou o nome do Senhor Deus. Hoje, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando decidimos nos batizar, congregar, participar do projeto da igreja que Deus tem para Rosário, nós estamos tomando o nome de Deus sobre nossa vida. Então, nós devemos fazer isso de maneira séria e íntegra. Você está entendendo o que é tomar o nome de Deus? Entendeu bem? Por exemplo, eu coloquei lá na bio do meu Instagram, lá, né? Tem o meu Instagram, eu botei na bio lá, imitando a Jesus. Né? Uma descrição minha lá, imitando a Jesus. É o que eu coloquei lá, que eu quero imitar Jesus. Isso é já tomar o nome de Jesus sobre a minha vida. Opa, o pessoal já vai olhar, esse cara disse que está tentando imitar Jesus, então vamos olhar esse cara aí, vamos ver se ele está imitando a Jesus mesmo. Então, quando estamos em um relacionamento com Deus, nós tomamos o nome de Deus sobre nossa vida. Devemos honrar o nome de Deus com as nossas atitudes. Esse mandamento fala muito sobre testemunho, sobre dar testemunho, sobre testemunhar da fé e viver com integridade. E vocês já viram, quantas vezes vocês já viram falar, ou até mesmo você já falou, tu viu lá o fulano, fez isso, isso e aquilo, pois é, e é da igreja, e é crente. Claro que isso não é regra, muitas vezes as pessoas falam mentiras das outras pessoas. Mas, por exemplo, quando um pastor, né, o pastor lá roubou, fez uma lambança lá. Roubou a igreja. O que esse pastor fez? Ele tomou o nome do Senhor Deus em vão. Ele quebrou o terceiro mandamento. Porque ele não honrou o nome de Deus e fez algo errado. Então, seja íntegro. Dê um bom testemunho da sua fé em Jesus. Seja honesto, seja honesta, íntegro. Não faça trambique, não faça o jeitinho brasileiro. O brasileiro é conhecido pelo jeitinho brasileiro. Não dê o jeitinho brasileiro nas coisas. Não fale demais. Dê bom testemunho com a sua língua. Guarde a sua língua para a edificação. Trabalhe da melhor maneira que você puder. Seja um bom trabalhador. Que as pessoas olhem para você. O fulano trabalha bem. Aquele cara é trabalhador. É isso. Dá um bom testemunho. Porque não é só o teu nome. No momento em que você busca a Deus, você também está levando o nome de Deus aonde você for. Então trabalhe, seja íntegro, dê um bom testemunho e não tome o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Quarto mandamento. Verso 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Quarto mandamento nos fala de descanso. Sim, descansar é algo divino. É algo espiritual. Vamos só descansar então. Não, calma aí. Tem que trabalhar também. É um descanso divino, conforme as orientações de Deus. Gente, só esclarecendo, a palavra sábado aqui no hebraico é Shabat. Significa descanso. E os judeus literalmente guardavam o sábado. Porém, com a vinda de Jesus, a igreja passou a guardar o domingo, a se reunir no domingo. Então, hoje, para nós, o dia de descanso é o domingo.
Então é um descanso espiritual. Devemos separar um dia para descansar. Cuidar da família, ir à igreja, descansar. E o Novo Testamento, então, fala sobre o dia do Senhor. A gente não vê o Novo Testamento falando que a igreja se reunia no sábado, mas a gente vê no dia do Senhor. Por exemplo, lá em Apocalipse, o apóstolo João fala: achei-me em espírito no dia do Senhor, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então, também lembrando, é o dia da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana. Então, para nós, domingo é o dia de ir à igreja. Domingo é o dia de se juntar com os meus irmãos. Domingo é o dia de estarmos aqui. É o dia de adorar. É o dia de ter comunhão. É o dia de partir o pão. É o dia da alimentação espiritual. E também é dia de lembrar que por mais que trabalhemos, Deus é quem nos sustenta. Nós devemos descansar, porque se nós trabalharmos sem parar, a gente vai quebrar. O nosso psicológico, nossa alma, o nosso coração, nós não fomos feitos para trabalhar sem parar. Nós fomos feitos para trabalhar, sim, honrar a Deus com o trabalho, mas também descansar e entender que Deus é quem verdadeiramente nos sustenta. Ah, mas eu trabalhei e ganhei meu dinheiro. Sim, foi Deus que te deu. Tu trabalhou, mas foi Deus que te deu. Amém? E também devemos lembrar que Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Jesus é o Shabat. Jesus é descanso. E também hoje, no domingo, no dia do Senhor, devemos lembrar que Jesus é aquele que um dia voltará e restaurará todas as coisas, consolidará o reino de Deus nesta terra. E iremos descansar eternamente com Jesus no paraíso, que será aqui nesta terra, diga-se de passagem. Então, finalizando a nossa mensagem de hoje, nós vimos os 4 primeiros mandamentos. Mandamentos referentes à nossa vida espiritual com Deus. São diretrizes, mandamentos. Vocês viram que é tudo relacionado a Deus. Os próximos 6 mandamentos vão ser relacionados às nossas atitudes com o próximo, com outras pessoas. Lembra que Jesus resumiu em 2 grandes mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. Como eu amo a Deus? Já vimos aqui 4 mandamentos. E claro, meus irmãos, desses 4 mandamentos se desdobram muito mais diretrizes e ensinamentos para a nossa vida. Como eu amo o próximo, baseado nos 6 mandamentos restantes que nós vamos refletir em outra mensagem. Que hoje você possa relembrar a importância da lei de Deus. Que você possa hoje, meu irmão, ter prazer na lei de Deus. Ah, Lucas, mas é difícil, tem umas coisas que tu falou aí que é meio complicado. Eu sei. Mas aí tu vai orar e pedir para Deus te esclarecer isso aí. Porque se Deus é vivo e verdadeiro, Ele vai falar ao teu coração também. Estuda a Bíblia, ora, pede para Deus te dar sabedoria, pede para Deus te revelar, pede para Deus se revelar a ti. Peça a Deus, Deus, eu quero ter prazer em te obedecer. Lembrando, nós gostamos de regras. Nós temos regras em tudo, no trânsito, no supermercado, tem fila, tem as regras. Quando tu vai comprar os negócios lá no supermercado, tá tudo bagunçado? Não tem uma regra. Aqui é o setor do arroz, feijão, aqui é material de limpeza, aqui é o açougue. Não é assim. Tudo na vida tem regra. E na vida com Deus? Vai ser de qualquer jeito? Não faz sentido, não tem lógica. Onde estão então essas regras, Lucas? Aqui na Bíblia. O método mais confiável para aprendermos sobre Deus. E que Deus ilumine o teu coração nesta noite para que você possa obedecer ao Senhor. Eu sei que foi uma mensagem mais falando só sobre pode e não pode, tipo assim, né? Mas se você não viu a mensagem da semana passada, vai lá no YouTube, tá salvo lá no canal da igreja, onde nós falamos e refletimos sobre a maneira correta de obedecer.
E aí lá nós falamos bastante sobre a questão da glória de Deus, do amor de Jesus, que esse amor nos toma, nos captura o nosso coração com tamanho amor. E agora nós olhamos para a lei de Deus e, Deus, eu quero te obedecer. Eu entendo que isso aqui é vida para a minha vida. É vida verdadeira. É Deus me dando as diretrizes para como eu devo viver aqui em Rosário do Sul, no século 21, 2026. Então, reflita sobre esses 4 mandamentos. Exclusividade ao Deus bíblico. Não tenha outros deuses. Não diminua a glória. Faz o seguinte, esses dias eu estava evangelizando uma pessoa, e aí aquela pessoa que gosta de tudo um pouco, né? Não, mas eu acho legal o espiritismo, eu acho legal não sei o quê, papapá. Eu digo, cara, tu tá fazendo uma salada de fruta aí, cara. Então faz o seguinte, estuda a fundo uma coisa só. Pode ser até o espiritismo, mas vai a fundo no espiritismo aí. E entende isso aí e fala com Deus, diz, Deus, eu quero buscar a verdade. E aí Deus vai falar, é Deus que vai se revelar essa pessoa aí. Então, exclusividade ao Deus da Bíblia. Segundo mandamento, não farás imagem, não diminua a glória de Deus, lembre-se disso. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, testemunho impactante. Temos que ter um testemunho impactante em Rosário, temos que ser íntegros, temos que levar o nome de Deus com a nossa vida e as nossas atitudes. E o quarto mandamento do descanso, a importância da adoração. Meu irmão, domingo é o dia de estar na igreja, não tem conversa. Domingo é o dia de buscar Deus, domingo é o dia de estar junto com os irmãos, é dia de colocar a nossa vida no centro da vontade do Senhor, buscar orientação divina, descanso, enfim. Que Deus abençoe a tua vida nesta noite. Que Deus fale ao teu coração, que Deus possa te ensinar. Eu fiquei com dúvida em muita coisa. Fala com Deus aí. A gente pode conversar também depois, não tem problema. Mas principalmente, fale com Deus. Coloque tudo isso aqui que a gente viu para Deus na tua busca pela verdade. Mas o mais importante é que possamos entregar a nossa vida a Cristo, entregar o nosso coração e confiar que obedecer a Deus é a melhor maneira de se viver. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer mais uma oração e já vamos proceder à ceia do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra que refletimos. Eu peço que o Senhor tire do coração dos irmãos tudo aquilo que eu falei que não veio de ti. Mas que se houve ensinamento verdadeiro, houve ensinamento da tua palavra, na nossa meditação, na nossa tentativa de estudar a tua palavra e receber o teu poder, a tua graça sobre nós. Seja isso, ó Deus, que ocupe o coração de cada irmão. Que seja isso que fique na nossa mente. Ó Deus, que obedecer a ti seja uma missão, que possamos ter isso como missão em nossa vida. Como missão, aqui em Rosário do Sul, eu tenho uma missão, obedecer a Deus, amar a Deus e demonstrar esse amor obedecendo ao meu Senhor, dando um bom testemunho, buscando a Deus em primeiro lugar, colocando o reino do Senhor em primeiro lugar, não em busca de falsos ídolos, não em busca de falsas adorações, mas que possamos, ó Deus, te honrar, te obedecer, cumprindo os teus mandamentos. Eu peço que o Senhor fale ao coração da tua igreja, dos teus filhos, nesta noite. Eu peço que o Senhor coloque essa mensagem no coração de cada um e que possamos, ó Deus, conhecer-te um pouco mais e saber que o Senhor é o nosso Deus Criador, o nosso Salvador e aquele que quer o melhor para a nossa vida. Por isso, Deus, nós queremos te obedecer. Perdoa as nossas falhas. Perdoa quando não te obedecemos. Mas nos dê uma nova chance e que possamos renovar a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido.
nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.